Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, Mundo das Testemunhas de Jeová. É sempre um prazer ter vocês aqui para semanalmente prepararmos assunto de nossas reuniões. Nesse vídeo, nós estaremos preparando o estudo da Sentinela, estudo completo, estudo 47, que tem o tema Como manter forte nosso amor pelos irmãos. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, é um prazer imenso ter vocês aqui, para agora juntos prepararmos esse estudo da revista Sentinela, estudo completo, espero que possa ajudá-los em sua preparação. Apenas incentivando novamente, se inscreva no canal, ative o sino e deixe o seu like, pode ter certeza que isso ajuda bastante, ok? Então vamos fazer o início, da nossa consideração, o tema, como manter forte o nosso amor pelos irmãos. O texto base da nossa consideração é o livro de 1 de João, capítulo 4, versículo 7. Continuemos a amar uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Então nós vamos iniciar lendo os parágrafos número 1 e o número 2, que passa a nos dizer assim. Quando o apóstolo Paulo estava falando sobre as qualidades da fé, da esperança e do amor, ele concluiu o seu pensamento dizendo que a maior delas é o amor. Mas por que Paulo podia dizer isso? Porque no futuro as promessas de Deus sobre o novo mundo já vão ter se cumprido. Então não vamos mais precisar ter fé e esperança, mas nós sempre vamos precisar ter amor por Jeová e pelas pessoas. Na verdade, o nosso amor por eles vai continuar crescendo para sempre. Já que o amor sempre vai ser uma qualidade importante em nossa vida, vamos responder a 3 perguntas. Por que devemos amar uns aos outros? Como mostramos que amamos uns aos outros? E como podemos manter forte nosso amor uns pelos outros? Então a pergunta parte A do 1 e do 2, por que o apóstolo Paulo disse que o amor é maior de todas as qualidades? Então a resposta, porque no futuro as promessas de Deus sobre o novo mundo já vão ter se cumprido, então não vamos precisar mais ter fé e esperança, mas amor pelos irmãos. Parte B, que perguntas vamos responder? Resposta, por que devemos amar uns aos outros? Como mostramos que amamos uns aos outros? E como podemos manter forte nosso amor uns pelos outros? Subtítulo, por que devemos amar uns aos outros? Leitura do 3. Por que é importante amarmos uns aos outros? Porque assim provamos que somos verdadeiros cristãos. Jesus disse aos seus apóstolos, por meio disto, todos saberão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor entre si. Além disso, o amor ajuda a nos manter unidos. Paulo disse que o amor é o perfeito vínculo de união. Mas ainda existe outro motivo importante para termos amor uns pelos outros. O apóstolo João escreveu, aquele que ama a Deus deve amar também o seu irmão. Quando mostramos amor uns pelos outros, nós mostramos que amamos a Deus. Então a pergunta do 3, que motivos temos para ter amor uns pelos outros? Resposta, porque provamos que somos verdadeiros cristãos, o amor nos ajuda a nos manter unidos e quando mostramos amor pelos outros, nós mostramos que amamos a Deus. Leitura do 4 e do 5. De que maneira o nosso amor por Deus está relacionado ao amor que mostramos por nossos irmãos? Pense na ligação que existe entre o coração e outras partes do corpo. Às vezes, os médicos usam o pulso do paciente para medir os batimentos cardíacos. Assim, eles conseguem saber como está o coração do paciente, se está forte ou fraco. O que esse exemplo nos ensina sobre o amor? Assim como um médico consegue ter uma ideia de como está o coração de um paciente através do pulso, nós podemos saber se o nosso amor por Deus está forte ao ver o quanto amamos outros.
Se percebemos que, de alguma forma, o nosso amor pelos irmãos está esfriando, isso talvez mostre que o nosso amor por Jeová também está diminuindo. Mas, se sempre mostramos amor pelos irmãos, isso é um sinal de que o nosso amor por Jeová também está forte. Então, a pergunta do 4 e 5, ilustre como o nosso amor por Deus está relacionado com o amor pelos nossos irmãos. Então, a resposta: quando o nosso coração está forte, o nosso pulso bate forte. Assim é o nosso amor por Deus. Quando amamos nossos irmãos de todo o coração, o nosso coração está batendo forte por Jeová. Ou seja, o nosso forte amor pelos irmãos mostrará que estamos amando também a Jeová. Leitura do parágrafo número 6. Se nosso amor pelos irmãos estiver enfraquecendo, estamos com um sério problema. Por quê? Porque a falta de amor é uma prova de que nossa amizade com Jeová também está enfraquecendo. O apóstolo João deixou isso bem claro. Quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Qual é a lição? Nós só podemos agradar a Jeová se amarmos uns aos outros. Então, a pergunta do 6: por que precisamos nos preocupar caso o nosso amor pelos irmãos estiver diminuindo? Resposta: porque a falta de amor é uma prova de que nossa amizade com o Jeová também está enfraquecendo. E só podemos agradar a Jeová se amarmos uns aos outros. Subtítulo: como podemos mostrar amor uns pelos outros? Leitura do 7 e 8. Várias e várias vezes encontramos na palavra de Deus o mandamento de amar uns aos outros. O amor é uma qualidade que vem do coração, um sentimento que temos dentro de nós. Só que nenhum humano pode ver dentro do nosso coração. Então, como outros podem saber que sentimos amor por eles? Por nossas palavras e ações. Existem muitas maneiras de mostrar que amamos nossos irmãos. Veja alguns exemplos. Falem a verdade uns com os outros. Mantenham a paz uns com os outros. Tomem a iniciativa em honrar uns aos outros. Acolham uns aos outros. Continue a perdoar uns aos outros. Continue levando os fardos uns dos outros. Consolem sempre uns aos outros. Continue a edificar uns aos outros. Orem uns pelos outros. Pergunta do 7 e 8. De que maneiras podemos mostrar que amamos uns aos outros? Resposta: falar a verdade uns com os outros, manter a paz, tomar a iniciativa de honrar uns aos outros, acolher uns aos outros, perdoar, levar os fardos, consolar sempre os outros, edificar e orar. Vamos agora fazer a leitura do parágrafo número 9. Vamos ver uma dessas maneiras de mostrar amor por outros. No parágrafo anterior, vemos que Paulo aconselhou: consolem sempre uns aos outros. Mas por que é importante consolar os nossos irmãos? Uma obra de referência sobre a Bíblia explica que a palavra usada por Paulo para consolo significa ficar ao lado de uma pessoa para encorajá-la, enquanto ela estiver suportando pesados testes. Então, quando consolamos nossos irmãos, nós os ajudamos a se levantar e seguir em frente, caminhando na estrada da vida. Cada vez que damos a um irmão ombro amigo para chorar, nós mostramos que o amamos muito. Pergunta do 9. Por que é importante consolar nossos irmãos? Resposta: porque quando consolamos nossos irmãos, nós os ajudamos a se levantar, a seguir em frente, caminhando na estrada da vida e mostramos que amamos tanto a Ele quanto a Jeová. Leitura do 10. Quando alguém sente compaixão por uma pessoa que está sofrendo, ela vai querer consolar e ajudar essa pessoa. Então, primeiro, nós sentimos compaixão e daí damos consolo. Vamos ver como Paulo relacionou a compaixão de Jeová com o consolo que ele nos dá.
Paulo disse que Jeová é o Pai de eternas misericórdias e o Deus de todo consolo. A nota de estudo nesse versículo explica que Paulo usa a expressão ternas misericórdias para descrever um sentimento de compaixão por outros. Então Deus é chamado de o Pai ou a fonte de ternas misericórdias porque a compaixão se origina dele. E essa compaixão o motiva a nos consolar em todas as nossas provações. Assim como uma fonte de água pura renova as energias de alguém que está com sede, Jeová nos dá consolo e renova nossas forças quando passamos por dificuldades. Mas como podemos imitar Jeová e sentir compaixão por outros e consolá-los? Uma maneira de fazer isso é cultivando qualidades em nosso coração que vão nos ajudar a consolar outros. Quais são algumas dessas qualidades? Então, a pergunta do parágrafo número 10: que relação existe entre compaixão e consolo? Resposta: quando sentimos compaixão por alguém, vamos querer consolar, ou seja, ajudar. E uma das maneiras que podemos mostrar consolo é cultivando qualidades em nosso coração que vão nos ajudar a consolar outros. Leitura do 11. O que vai nos ajudar em nosso dia a dia a continuar amando e a consolar sempre uns aos outros? Precisamos mostrar algumas qualidades, como empatia, amor fraternal e bondade. Como essas qualidades vão nos ajudar? Quando sentimos compaixão por nossos irmãos e nos importamos de verdade com eles, vamos sentir um forte desejo de consolá-los quando estiverem sofrendo. Foi isso que Jesus disse em Mateus 12, 34 e 35. A boca fala do que o coração está cheio. O homem bom, do seu bom tesouro, faz sair coisas boas. Então, consolar os irmãos que estão passando por problemas é, sem dúvida, uma importante maneira de mostrar nosso amor por eles. Então, a pergunta do 11, de acordo com Colossenses 3,12 e 1 Pedro 3,8, que outras qualidades precisamos mostrar para continuar amando e consolando nossos irmãos? Então, a resposta: empatia, amor fraternal e bondade. Então, quando sentimos compaixão por nossos irmãos e nos importamos de verdade com eles, vamos sentir um forte desejo de consolá-los quando estiverem sofrendo. Subtítulo: como podemos manter forte nosso amor uns pelos outros? Leitura do 12. Todos nós queremos continuar a amar uns aos outros, mas precisamos nos lembrar que Jesus avisou que o amor da maioria esfriaria. Jesus não estava dizendo que a maioria dos seus discípulos deixaria de mostrar amor uns pelos outros, mas precisamos ter cuidado para que a falta do amor do mundo não influencie a maneira como tratamos os irmãos. Pensando nisso, vamos ver outra pergunta importante. Como podemos saber se nosso amor pelos irmãos é forte? Então, a pergunta do 12, parte A: com o que precisamos tomar cuidado? Resposta: precisamos ter cuidado porque a falta de amor do mundo não influencia a maneira como tratamos os irmãos. E a parte B: que pergunta vamos responder? Resposta: como podemos saber se o nosso amor pelos irmãos é forte? Leitura do 13. Uma maneira de saber se o amor que sentimos pelos nossos irmãos é realmente forte é por analisar como lidamos com certas situações. O apóstolo Pedro disse: acima de tudo, tenham intenso amor uns pelos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Ou seja, as fraquezas e as imperfeições dos outros podem colocar à prova o amor que sentimos. Pergunta do 13. O que pode colocar à prova nosso amor pelos irmãos? Resposta: as fraquezas e imperfeições dos outros podem colocar à prova o amor que sentimos. Leitura do 14. Vamos analisar mais de perto o que Pedro disse. A primeira parte do versículo 8 fala sobre o tipo de amor que precisamos ter, intenso amor. A palavra de Pedro usou para intenso significa literalmente esticado. A segunda parte do versículo fala sobre o que acontece se tivermos intenso amor pelos outros. Nós vamos cobrir ou deixar para lá as falhas de nossos irmãos.
Imagine o seguinte: é como se o amor fosse um tecido que esticamos cada vez mais e mais até cobrir não um nem dois, mas uma multidão de pecados. Nesse caso, cobrir seria o mesmo que perdoar. Da mesma forma que um pedaço de tecido esconde uma mancha ou um defeito, nosso amor pode cobrir as fraquezas e as imperfeições de nossos irmãos. Então a pergunta, de acordo com 1 Pedro 4,8, que tipo de amor precisamos ter ilustre? Então a resposta, precisamos ter intenso amor ou esticar o nosso amor, pois quando fazemos isso vamos conseguir cobrir ou deixar para lá as falhas de nossos irmãos. Então, assim como esticamos um tecido para tampar manchas, devemos esticar ao máximo para tampar as falhas de nossos irmãos. Leitura do 15. O nosso amor deve ser tão forte a ponto de conseguirmos perdoar as imperfeições dos irmãos, mesmo quando isso for difícil. Quando perdoamos os outros, mostramos que o nosso amor é forte e queremos agradar a Jeová. O que mais vai nos ajudar a deixar de lado os erros e as características irritantes dos nossos irmãos? Então a pergunta do 15, se o nosso amor pelos irmãos for forte, o que vamos conseguir fazer? Resposta, vamos conseguir perdoar as imperfeições dos irmãos, mesmo quando isso for difícil. Quando perdoamos nossos irmãos, mostramos que amamos a Jeová. Leitura do 16 e 17. Temos que nos concentrar nas características positivas de nossos irmãos e não em suas imperfeições. Pense nesta ilustração. Imagine que você está numa festinha com um grupo de irmãos. Vocês estão se divertindo e no final da festa você tira uma foto de todo o grupo. Na verdade, você acaba tirando mais 2 fotos, caso a primeira não fique muito boa. Você tem 3 fotos, mas em uma delas você percebe que o irmão está com uma cara feia. O que você faz com essa foto? Você apaga a foto porque você tem outras 2. E nessas outras, todo mundo do grupo, inclusive aquele irmão, está sorrindo. Agora imagine que as fotos que você tirou são como as lembranças que você tem. Com certeza você tem boas lembranças de momentos que passou com os irmãos. Mas talvez em uma dessas ocasiões, um irmão ou uma irmã disse algo que não foi muito bondoso. O que você faria com essa lembrança? Por que você não tenta apagá-la assim como você apagaria uma foto que ficou ruim? Se você se concentrar nos bons momentos que já passou com essa pessoa, aquele único momento ruim não vai fazer a menor diferença. Os bons momentos são o tipo de lembrança que você quer guardar. Então a pergunta do 16 e 17, parte A. O que mais pode nos ajudar a deixar de lado as falhas dos outros? Resposta é se concentrar nas características positivas de nossos irmãos. Pergunta parte B. Que exemplo nos ajuda a entender isso? Veja a imagem. Então a resposta, a imagem nos ajuda a entender isso, pois quando tiramos uma foto com nossos irmãos, nós escolhemos aquela que esteja bem bonita, de preferência todos sorrindo, e apagamos as outras. Assim deve ser com nossos irmãos. Devemos tentar nos lembrar de momentos bons e tentar apagar os momentos ruins. Subtítulo: Por que o amor é tão importante? Leitura do 18. Por que queremos manter forte nosso amor uns pelos outros? Como vimos, quando mostramos amor por nossos irmãos e irmãs, nós mostramos amor por Jeová. De que maneira podemos mostrar amor pelos irmãos? Uma maneira de fazer isso é simplesmente por dar consolo a eles. E é a compaixão que vai nos ajudar a consolar sempre uns aos outros. Mas como podemos manter forte nosso amor uns pelos outros? Fazendo o máximo para perdoar as falhas dos nossos irmãos, mesmo quando é difícil fazer isso. Pergunta: o que você aprendeu sobre o amor neste estudo? Resposta: aprendemos que quando mostramos amor por nossos irmãos, nós mostramos amor por Jeová. Podemos consolar nossos irmãos deixando de lado as suas falhas, mas se concentrando em suas qualidades. Leitura do 19.
Por que hoje é ainda mais importante mostrar amor uns pelos outros? Pedro citou o motivo quando disse: está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tenham intenso amor uns pelos outros. O fim deste mundo mau está cada vez mais perto. Sabendo disso, o que podemos esperar? Jesus deu o seguinte aviso aos seus discípulos: vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Então, para conseguir suportar todo esse ódio, precisamos continuar unidos. Se fizermos isso, Satanás não vai conseguir nos dividir, porque vamos estar bem unidos pelo amor, o perfeito vínculo de união. Pergunta do 19. Por que hoje é tão importante ter amor uns pelos outros? Resposta: porque está próximo o fim deste sistema de coisas, e por sermos seguidores de Cristo seremos odiados. Então, para conseguir suportar toda essa dor, precisamos estar unidos. Se fizermos assim, teremos o perfeito vínculo de união. Perguntas de recapitulação. Qual é a sua resposta? Que motivos nós temos para amar nossos irmãos e irmãs? Resposta: porque mostramos que somos verdadeiros cristãos, nos ajuda a nos manter unidos e quando mostramos amor pelos irmãos, mostramos que amamos a Deus. Segunda pergunta: como podemos mostrar que amamos nossos irmãos? Resposta: falar a verdade uns com os outros, manter a paz uns com os outros, tomar a iniciativa de honrar os outros, acolher e ajudar os irmãos, perdoar os pecados e erros, consolar, edificar e orar. A última pergunta: que relação existe entre o amor e o perdão? Resposta: o nosso amor pelos irmãos tem que ser tão forte ao ponto de conseguirmos perdoar os seus erros e continuar alegres. Devemos focar nas qualidades e não nos defeitos, para que assim possamos continuar unidos na fé e amor fraternal. Então, meus queridos irmãos e irmãs, finalizamos aqui o nosso estudo. Espero que possa contribuir para a sua preparação. Obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.